A maioria dos homens nunca percebe quando uma mulher realmente deseja intimidade, mas ela sempre entrega isso fazendo duas perguntas específicas. E é exatamente aí que muitos caras falham. Ignoram os sinais, se confundem e acabam perdendo a oportunidade. Só que existe um padrão psicológico feminino que muda tudo. Um método simples que te coloca no pequeno grupo de homens que ela escolhe de verdade. Quer entender essas duas perguntas e desbloquear essa vantagem? Então fica no vídeo até o final. Quando uma mulher começa a sentir interesse por um homem, ela não demonstra isso da maneira que os homens imaginam. Não é o sorriso, não é o toque, não é a iniciativa, é a curiosidade. E essa curiosidade não surge do nada. Ela aparece exatamente quando algo em você acendeu a atenção dela. E o primeiro movimento natural da mulher interessada é investigar a sua vida. Ela quer entender como você vive, não porque está tentando te controlar, mas porque quer descobrir se você é um homem que vale o tempo dela. Para o homem comum, isso parece conversa casual. Para o homem atento, isso é um sinal claro de que ela te enxergou. As primeiras perguntas sempre giram em torno do seu mundo externo. O que você faz no dia a dia? Como é sua rotina? Como lida com seus compromissos? Como organiza seu tempo? O que você está construindo na sua vida? Mulher interessada nunca pergunta isso à toa. Ela está buscando a resposta que realmente importa para ela. Você é um homem que se move no mundo com propósito ou é alguém que vive reagindo? Isso não tem nada a ver com status ou dinheiro. Tem a ver com direção. Um homem com direção transmite segurança, transmite foco, transmite masculinidade na forma mais primária e instintiva. E essa investigação não é agressiva nem invasiva. Ela vem como uma conversa leve, uma curiosidade espontânea, como se fosse apenas um comentário. Mas não se engane, ela está colhendo dados, e essa análise tem fundamento psicológico. Desde a psicologia evolutiva até estudos comportamentais modernos, já sabemos que mulheres avaliam a capacidade do homem de construir e manter uma vida minimamente organizada antes de abrir qualquer porta emocional. Porque a vida do homem fala muito sobre o impacto que ele vai ter na vida dela. Um homem sem ritmo, sem estabilidade, sem objetivo e sem autonomia faz qualquer mulher recuar, mesmo que ela ache você fisicamente atraente. O mais importante é que, quando ela te faz esse tipo de pergunta, ela já está te avaliando como possibilidade. Se você fosse irrelevante para ela, ela não perderia tempo. Mas quando existe interesse, ela quer confirmar se o que ela percebeu em você é real. E aqui é onde muitos homens se atrapalham. Alguns começam a se exibir demais, tentando parecer mais ocupados, mais importantes, mais interessantes. Outros se entregam rápido demais, abrindo detalhes íntimos de forma desnecessária. E os dois extremos sabotam a atração. Mulher não quer um homem que se vende. Ela quer um homem que se mostra naturalmente. A forma como você fala da sua rotina diz muito sobre quem você é como homem. Sua tranquilidade, sua assertividade, sua objetividade, sua calma, tudo isso pesa muito mais do que suas conquistas em si. A mulher sente quando o homem está confortável com a própria vida e sente quando ele está tentando preencher um vazio com narrativa. Essa percepção é instintiva e quando ela percebe estrutura, coerência e direção na sua vida, ela avança para um segundo estágio de curiosidade, um estágio mais profundo, mais íntimo e muito mais decisivo. Porque depois de confirmar que sua vida tem forma, ela vai querer descobrir algo ainda mais importante: como você funciona por dentro. Isso é o que define se ela vai continuar se aproximando ou se vai parar por aqui. E é exatamente sobre isso que começa o próximo ponto. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção! O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Depois que uma mulher olha para a sua vida
e percebe que existe direção, ritmo e estrutura, o interesse dela muda de nível. Ela não quer mais saber apenas como você vive. Agora, ela quer entender como você sente, reage e processa o mundo. E é aqui que a maioria dos homens nem percebe que está sendo avaliada, porque as perguntas deixam de ser práticas e começam a tocar em pontos sutis do seu emocional. Elas não vêm com julgamento, não vêm com cobrança. Vêm como curiosidade leve, quase inocente. Mas, na verdade, são o filtro final que determina se ela pode se aproximar de verdade. Esse tipo de pergunta não aparece quando ela está indiferente. Mulher desinteressada não quer saber se você lida bem com frustração, se você perde o controle fácil, se você guarda mágoas, ou como você reage diante de um conflito. Mas a mulher interessada quer, porque ela sabe, muitas vezes de experiências passadas, que o maior peso de se envolver com um homem não está no que ele faz, mas no que ele causa emocionalmente. Ela quer perceber, através de detalhes, se você é um homem emocionalmente centrado ou emocionalmente perigoso para ela. Essas perguntas fazem parte de um processo psicológico inconsciente que busca prever se você é estável ou explosivo, calmo ou imprevisível, maduro ou reativo. Ela observa nuances. O tom com que você fala sobre seu passado, a forma como comenta situações tensas, o modo como descreve suas relações anteriores, a velocidade com que se irrita ou se vitimiza. Tudo isso diz mais sobre você do que qualquer discurso ensaiado. E o mais intrigante é que ela capta essa leitura sem esforço. É instintivo. Quando ela pergunta algo sobre seu passado, ela não quer um dossiê sentimental. Ela quer entender se você aprendeu com a vida ou se ainda está preso nela. Quando ela pergunta como você reage a frustrações, ela não quer drama. Ela quer prever se sua instabilidade vai virar problema para ela no futuro. Quando ela toca em algum assunto delicado, ela quer observar o seu eixo, não a sua história. E é exatamente nesse ponto que muitos homens se atropelam. Alguns tentam parecer perfeitos demais, criando uma versão controlada que não existe. Outros tentam provar que são fortes, escondendo tudo, dando respostas frias, calculadas, sem vida. E ambos os estilos afastam. Porque mulher não busca um ator, ela busca coerência. Ela quer um homem que tenha emoções, mas que não seja dominado por elas. Um homem que seja firme, mas não robótico. Um homem que saiba se expressar quando importa, mas que não viva dependente de validação emocional. Esse é, para muitos homens, o momento mais decisivo. Porque quando ela investiga o seu emocional com perguntas sutis, isso significa que a porta emocional dela está parcialmente aberta e, dependendo da sua postura, ela abre de vez ou fecha completamente. E é exatamente essa postura, como você responde, como você se posiciona e como você transmite força sem arrogância. Quando uma mulher começa a fazer perguntas sobre a sua vida e sobre o seu emocional, isso não é só curiosidade, é abertura. E o homem que entende esse momento tem uma vantagem enorme. Porque é exatamente aqui que muitos erram. Alguns começam a se explicar demais, outros tentam parecer melhores do que são, e outros se entregam rápido demais, dando intimidade antes de ter relação para isso. A verdade é que, quando ela entra nessa fase de perguntas, ela já tem interesse suficiente para continuar. O que define se o desejo dela vai crescer ou morrer é a forma como você se posiciona nesse momento. O homem inteligente responde com clareza, mas não com excesso. Ele não tenta impressionar, porque sabe que tentar impressionar é, na verdade, confessar insegurança. Ele responde como um homem que tem vida, tem objetivos e tem eixo, sem exagero, sem pressa, sem necessidade de ser validado. Esse equilíbrio é profundamente atraente, porque mostra que você não está desesperado para ser aprovado, você está apenas sendo quem é. E isso diferencia o homem desejado do homem tolerado. Quando ela pergunta sobre a sua rotina, você não precisa vender uma versão idealizada de si mesmo. Fale da sua vida com naturalidade, mas fale como alguém que já está ocupado construindo algo. Quando ela pergunta sobre o seu emocional,
Você não precisa entrar em profundidades desnecessárias nem fingir frieza. Basta mostrar que você não é reativo, que não vive em guerra interna, que não carrega tempestades. A mulher não quer um homem que dramatiza tudo, mas também não quer um homem que esconde tudo. Ela quer estabilidade, e estabilidade não se demonstra com palavras, mas com comportamento. Outro ponto importante é não inverter o jogo. Muitos homens, na tentativa de parecerem interessantes, começam a despejar detalhes, medos, traumas, inseguranças. Isso não cria conexão, cria peso. Conexão real nasce quando você fala o suficiente para se mostrar humano, mas mantém a disciplina de não transformar a conversa num desabafo. Isso passa confiança emocional e mostra que sua vida não gira em torno de aprovação feminina. E existe algo ainda mais poderoso: seletividade. Quando você responde de forma sólida e depois pergunta também, não sobre fofoca, mas sobre valores, rotina, visão de mundo, você projeta valor. Porque seletividade é a linguagem silenciosa do homem de alto valor. A mulher percebe imediatamente quando você tem critério. E isso acende ainda mais o interesse dela, porque mostra que você não está ali apenas porque ela está mostrando atenção, mas porque você também está avaliando. E na psicologia do desejo, ser selecionado por alguém seletivo é extremamente estimulante. No fundo, usar essas perguntas a seu favor significa assumir postura. Não uma postura artificial cheia de frases prontas, mas uma postura masculina autêntica. Firme, calma, presente, com ritmo próprio. Quando você responde sem se diminuir, sem se exaltar e sem se perder, ela sente que encontrou um homem que é emocionalmente seguro. E esse é o tipo de homem que desperta não só interesse, desperta investimento. Porque ela entende, sem você dizer nada, que você é alguém com quem ela pode se aproximar sem carregar o medo de se decepcionar. E é assim que você transforma perguntas femininas em ferramenta de atração. Se você gostou do vídeo e quer continuar crescendo junto com a nossa comunidade, deixa o like agora, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que mais você quer aprender e torne-se membro para ter seu nome nas telas finais. Aqui a gente evolui juntos. E é só o começo, meus irmãos.